noite, Brasil! E estamos entrando na sua casa com a sua participação. Já entra agora no canal do YouTube, EV Sobral TV, e participa com a gente, manda o seu questionamento, o que você está achando, o que você quer perguntar, e a gente reproduz aqui, certo? E hoje os nossos convidados são muito especiais. A gente já abriu com o polegar porque o Alan, que era o vocalista, né? E que hoje é médico, vai estar com a gente aqui hoje no programa também. E hoje eu já venho recebendo aqui ele que sempre participou dos nossos programas, né? Sempre participou do Em Revista e que está hoje para falar sobre esse assunto que tem mexido com a cabeça de todo mundo, o doutor Haroldo Lopes. Então a gente está recebendo aqui o Haroldo e também estamos recebendo ele que é meu médico, que também me tirou do Covid, eu estava muito mal, e também o presidente dessa empresa, né, doutor Marcos Tolentino, o doutor Zantucci, Luiz Fernando Corrêa Zantucci. Agradeço muito a presença de ambos, né? Eu vou fazer, eu não os via pessoalmente já há algum tempo. É verdade. Os dois. É verdade. Então, eu percebi que o doutor Haroldo engordou um pouco. Você também. E o doutor Zantucci emagreceu. Que legal. Mas isso, né? doutor Zantucci joga bola, é atleta, entendeu? Então já ajuda, né, doutor? Você acha que isso ajuda sempre? Sempre. Nossa. Engordar é questão de matemática. Não. É questão de matemática. Você ganhar mais caloria do que você gasta, vai acumular. Então não tem como. Então, sim. E depois, quando você vai ficando um pouco mais velho, o metabolismo realmente vai diminuindo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Nem tomando remédio? Depois dos 40 anos, não. Claro, se ficar tomando remédio com hormônio tiroidiano, com testosterona, o GH, enfim, é claro que isso vai ter uma função, mas acaba com outras coisas, pelo amor de Deus. Né? Não é para fazer isso. Então, o ideal é comer um pouco menos e gastar o resto nas calorias, nos exercícios, e vamos que vamos. Não tem segredo. Não tem segredo. Você faz exercício? Faço. Voltei a fazer as atividades físicas, já tem algum tempo, e fui fazendo, mas eu estou tomando alguns remédios, né? Estou tomando, além daqueles que você me passou e que eu também controlo a pressão, né? A pressão alta, né? Eu estou utilizando também remédios, nutrientes, né? Ainda está a memória, gente, a cabeça, às vezes falta a palavra, Haroldo. Por exemplo, agora eu estou falando, aí a palavra some, sabe? Mas isso é normal, né, doutor? É normal, é normal. Ainda bem, porque eu também acontece isso comigo também. Mas você não teve o Covid? Não tive. Não tive. Mas às vezes eu olho para você e falo, como é que é o nome dele mesmo? Que exagero. É mole, olha o exagero do Haroldo, estava demorando. Mas eu fiquei sabendo que o perigoso não é quando você esquece o nome, por exemplo, a chave, uma chave. O perigoso é quando você não sabe mais para que serve a chave. Aí é muito perigoso. Muito pior. Aí eu acho que nem recorrer nativo vai adiantar muito como psicólogo. Vamos né? tudo pro doutor Zanetti isso aqui. Doutor Zantucci, essa questão da memória tem sido corriqueira no pós-Covid? Tem. Muito corriqueiro, muito corriqueiro. E também é verdade que os pacientes que apresentam o quadro mais grave da doença, que ficam entubados por algum tempo, ou até por tempo mais prolongado, e que saem com traqueostomia, enfim, que tem a forma grave realmente da doença, que não foi o seu caso, é também muito verdade que esses pacientes acabam tendo sequelas muito mais prolongadas e às vezes até definitivas, viu, EV? Até definitivas. A maioria das vezes, a maioria dos pacientes realmente recupera, mas tem uma porcentagem deles que acaba ficando com uma sequela definitiva. Não era bom a gente se afastar um pouquinho mais do EV, não? Do EV? O EV já está curado. Anticorpos até dizer chega, já tomei a primeira dose, toma outra agora, daqui a 2 semanas. Eu já tomei as duas. Tomou as duas? De gripe, Tomou as duas, doutor? Faz tempo, Já, nós né? somos os primeiros.
Eu vou no covidário do Sírio-Libanês todo dia. É mesmo, você me falou. Nós fomos os primeiros a sermos vacinados. Eu lembro que você me disse, mas você vê, já esqueci. Aí agora, mas foi bom porque o telespectador não sabe. E aí eu já pensei, isso tá sério, Haroldo, você tá pensando? Sério isso. Isso me dá um conforto. Ah, é? Porque você fala, não sou eu. Nossa, não sou só eu. Agora, doutor, o que está se falando bastante agora é que talvez necessite uma terceira dose. Isso já está acontecendo em alguns países ou é a primeira vez aqui? Não, na verdade, o que se sabe é que para os pacientes, para os indivíduos que são grupo de risco, então aí a gente inclui aqueles mais idosos, os imunossuprimidos, os transplantados, aqueles que têm doenças crônicas e que geralmente são os mais idosos também, geralmente, nem sempre. Para esse grupo de risco, a gente sabe que, apesar das 2 doses da vacina, como o sistema imunológico, com o passar do tempo, com o envelhecimento, ele também envelhece, então as vacinas são eficientes. Mas, para 0,5% dessa população, você vai acabar tendo a doença, mesmo que vacinado com as 2 doses, e vai morrer. Uma porcentagem vai morrer. Foi o que aconteceu e o que a gente tem visto acontecer. Então, não é ainda publicação científica consagrada, mas o que se fala realmente no meio médico hoje é de que uma terceira dose talvez melhore um pouco a imunidade desse grupo de risco. Assim como a gripe, que eu me vacino, tomo a vacina todos os anos. Eu também. O senhor acredita que também, em relação à Covid-19, talvez também tenhamos que tomar uma vacina todos os anos? Isso é praticamente certo. Ah, é? É praticamente certo, Evê e Haroldo, porque, você veja, por que a gente toma todo ano a vacina da gripe, do influenza, do vírus da influenza? Porque eles têm variantes todo ano. A gente toma H1N1 todo ano também. Sim. Por quê? Porque eles têm variantes todos os anos. E a gente vê, se você pensar bem, o Covid vai fazer 2 anos agora, né? O novo Covid-19. Então, seguramente essas cepas novas, essas variantes novas que vêm vindo aí, vão acabar precisando de novas vacinas também. Me parece, por enquanto, a gente ainda não sabe dessa última cepa da Delta, o que vai acontecer em relação às vacinas. Nos parece que as vacinas seguram bem essa cepa também. Mas, com certeza, em virtude dessas novas variantes, a gente vai precisar tomar todo ano, assim como a gente toma H1N1, influenza, as tetravalentes, né? Porque muita gente está falando, né? O Aguinaldo Timóteo tomou as 2 doses, faleceu. Agora o Tarcísio Meira tomou as 2 doses e faleceu, doutor Santos. Eu acho que o Tarcísio Meira é um pouco fora dessa curva, porque eu não quero ser muito agressivo assim, mas o Tarcísio Meira, ele não tinha um pulmão, ele era operado de câncer do pulmão, ele tinha uma série de doenças crônicas, ele tinha 85 anos. Seguramente o sistema imunológico dele não era mais... Uma Brastemp. Uma Brastemp. Com perdão do patamar. Não, você vai ganhar Você vai ganhar uma notinha depois. Vai ganhar um jabá. Vai ganhar um jabazinho. Mas o Tarcísio Meira, não sei se é exagerado, mas acho que ele não precisava nem de Covid para morrer, Entendi. desculpe. Não, entendi. Outra coisa interessante... Pode rir, Haroldo. Não, mas gente, com todo respeito. Não, com todo respeito, pelo amor de Deus. ícone da televisão, a gente está falando não, ele no plano geral. No plano mesmo, geral. Né? Mas o Tarcísio Meira, eu acho que é um pouco fora disso, porque ele tinha comorbidades muito sérias. Sim. Muito sérias.
Você vê, a esposa dele está lá internada, bonitinha, vai sair bem, vai sair bem. Ela tinha as 2 doses da vacina. Isso, geralmente, é o que acontece. A vacina pode, eventualmente, não ter eficácia 100% contra a virose, quer dizer, você pega a virose e pode transmitir, mesmo tendo tomado as 2 doses, mas você fica, de certa forma, muito, muito mesmo, protegido contra as formas graves e contra a morte. Com exceção desses pacientes em que o sistema imunológico está muito comprometido por qualquer uma dessas razões. Agora, como é que... Posso? Claro, claro. Como é que o doutor, pelo que eu entendi, e acredito que o telespectador também, se você está bem alimentado, se você tem uma boa imunidade e já tem as 2 doses da vacina, isso ajuda muito para que mesmo que você adquira o vírus, esse vírus não tenha uma ação tão violenta, né, a ponto de levar à morte. Me deu a entender que isso parece um posicionamento da medicina. Aí, eu sei que vocês vão dar risada em casa, aqui também. Eu fico me perguntando, e o Zeca Pagodinho, que já tomou as 2 vacinas, Evê? Sim. Mas a gente conhece a vida do Zeca Pagodinho. Né? Eu não. Conheço. Você que está falando. Conheço. Já, Agora, entenda que essa coisa... entrevistei. Você acha que existe uma tese sobre o álcool, né? Porque, por exemplo, tem um conhecido político também, né, que também gosta, né, não é o álcool de passar nas mãos, não. É o álcool que a gente Mas tem gente que ingere esse de passar nas mãos também, viu? Ah, também tem, também né? Chega num ponto que também tem. Já vai. E que essas pessoas falam, nossa, mas olha, até aquela tese famosa, né, da Cracolândia, mas ninguém morreu lá, então quer dizer que essas pessoas acabam conseguindo uma imunidade. Tem sentido isso? O quê? O pessoal da Cracolândia? Ou quem bebe muito, ou quem usa... Claro que não, Evê. Eu até trouxe um artigo aqui bastante interessante. Eu escrevi que a gente precisa colaborar para o bom funcionamento da nossa imunidade. Então, o que é colaborar com a nossa imunidade? É você estar bem alimentado, você fazer exercício físico e não ficar obeso, você se alimentar realmente bem, no sentido de facilitar que o exercício físico mantenha a sua constituição saudável, né? E também para que você não fique desnutrido, porque você vê, infelizmente, pessoas que acabam comendo muita farinha e que acabam ficando gordinhos e que, na verdade, estão super desnutridos. Como aquele também de milho, né? Muito comum também no Norte e Não, Nordeste. e o próprio, também, e o próprio alcoolismo, né? O alcoolismo você tem calorias, mas você não tem proteínas, você não tem vitaminas, então você fica até desprotegido. Não, o álcool é fantástico nisso, porque se você pegar 1 grama de glicose, de açúcar, ela te dá 4 calorias. 1 grama de álcool, que acaba também se transformando em gordura depois, ele te dá 7 calorias por grama. Então, o indivíduo, o alcoólatra, ele come pouco exatamente por isso, porque ele pega a energia toda que ele precisa dessas 7 calorias por grama de ingestão de álcool. Sabe quem falava isso? O falecido Sócrates. O jogador, ele bebia bem, ele falava, muito bem. Ele falava que para que tomar o café da manhã? Aqui, no que eu estou bebendo, tem tudo. Ele falava. E aproveitando aí o gancho, doutor, o senhor acredita que talvez geneticamente algumas pessoas sejam um pouco mais protegidas em relação ao vírus? Ah, mas sem dúvida nenhuma. Existe um sistema imunológico próprio
de cada indivíduo. Então, você veja, saindo um pouco do Covid, vamos para o AIDS, que é uma coisa muito mais estudada, já é uma coisa antiga, que já se conhece sobejamente. Você tem portadores sãos. Eles são soropositivos e eles nunca tiveram sintoma nenhum. Muitas vezes, eles ficam sabendo até por acaso, quando vão fazer algum exame e tal. No Covid, pode ter certeza que é a mesma coisa. E com qualquer doença, Haroldo, a gente tem os indivíduos que têm uma proteção natural e isso sempre vai existir. É muito verdade o que você está falando. Tanto é que você vê que tem pacientes que tiveram Covid e mesmo pessoas mais velhas, com algumas comorbidades, cujo sistema imunológico segurou tudo. Só que eles que têm essa imunidade genética, vamos dizer assim, eles não estão isentos de não transmitirem para outras pessoas. Não. Isso que é importante, que você que está nos acompanhando aí em casa, né, que a gente esteja atento a tudo isso. Veja que nós aqui estamos respeitando a gente está sem máscara porque estamos na televisão. Mesmo, Exatamente, mas depois mantendo uma depois distância. estamos aqui, né? Mas e já tomei as 2 vacinas, o doutor também, o EV também. Mas temos que levar em consideração todos esses protocolos de segurança, de higienizar as nossas mãos, manter a distância, que me parece que eu acho que é o mais importante, porque me parece, o doutor pode confirmar, que isso se transmite muito mais pelas gotículas que nós colocamos quando falamos, que atinge 1 metro, 1,5 metro, né? Você sabe que um espirro, qual a dimensão que ele alcança? Não. 6 metros. Nossa. Não, um espirro, ele manda perdigotos, gotículas, num raio de 6 metros. A não ser que tampe, né? Não, eu estou dizendo livremente, né? Livremente. Porque tem gente que faz questão de espirrar, fazendo... para todo mundo aí ver, vai né, mais de 6 metros. Que a vizinhança ouve, né? E só lembrando que o correto, né, se eu estiver errado, que o doutor me corrija, é você espirrar no cotovelo. Não, tá certíssimo. Não é? Porque se você espirra na mão, e aí você vai dar a mão para uma outra pessoa, horrível você isso. está transmitindo. Então, espirre no cotovelo. Agora, Haroldo, eu queria saber o seguinte, você tem atendido pessoas com pânico diante do que está acontecendo? Você acha que isso aumentou o pânico e a depressão por causa dessa doença? Sim, eu acredito assim. Se você já tem, vamos dizer assim, um histórico de transtorno de humor depressivo, ou de ansiedade, ou de pânico, num momento desse, em que você vamos dizer assim, você se sente sem controle. Porque se eu vejo aqui no estúdio alguma coisa que me ameace, eu tenho 2 opções. Ou eu ataco, ou eu fujo. Agora, e quando eu sei que existe um perigo e eu não vejo? Entendi. Entendeu? Entendi. Então, quando essas pessoas ficam frente a frente, e acredito que todos nós aqui, os 3, já tivemos alguma notificação de pessoas próximas que, lamentavelmente, perderam as suas vidas. Então, eu acho que isso faz com que aquele indivíduo que não tenha uma boa resiliência humana, de você pegar e falar, olha, eu vou tomar os meus cuidados, eu vou tomar todos os protocolos de segurança. Aquele indivíduo que não tem esses recursos internos, ele pode sim e tem desenvolvido muito mais as suas depressões, os seus picos de ansiedade, de insônia. E outra coisa que também tem se observado
é o aumento do consumo de comida e de bebidas alcoólicas. Ou seja, as pessoas voltando àquela fase de infância em que eu me conforto pela boca, porque o bebê, quando está nervoso, irritado, a mãe dá o seio, dá a mamadeira. Então, esse processo também tem ocorrido, das pessoas retornarem a esses procedimentos de infância, de alívio, em função do medo. E o medo está relacionado com aquilo que eu não vejo. Exatamente. Aquilo que... E outra coisa, muitas pessoas já não têm mais o pai, a mãe, Sim. parentes. Então, sentem-se sozinhos e aí a tendência não é generalizada, mas é de que possa aumentar, sim. Inclusive o índice de suicídios, né? Que dizem que aumentou bastante. Sim. Vamos ver essa matéria aqui, gente. O Alan entrou? Entrei, estou aqui, tudo Oi, bem? doutor Alan. É que eu não sabia. Então, deixa eu fazer aqui... Estar aqui com vocês. Deixa eu fazer aqui as... Estava num procedimento aqui na clínica. Não, o problema de médico é esse. Eu sei porque o meu está aqui, o doutor Zantucci, e que ele falou, EV, não sei se faço o último bloco. Então, está aqui doutor Haroldo Lopes, doutor Zantucci. Aqui. Eu já abri o programa fazendo aí uma homenagem a você, com Dá Pra Mim. Tá vendo um pouco aqui? Como é que é? O Dá Pra Mim. Eu abri o programa com a música, né? E aí o que acontece, Alan? A gente estava falando aqui sobre justamente a questão do pânico, da depressão, de tudo isso que tem causado, do aumento de suicídios e do medo das pessoas pegarem, e você quase morreu. Eu fui acompanhando, como muita gente no Brasil e no mundo, esse documentário que você mesmo fez no decorrer da doença, na evolução do Covid, né? E até o momento que você foi entubado, né? Como foi isso? Sim, sim. Foram os momentos mais fortes e mais difíceis da minha vida inteira, né? Eu primeiro achava que eu não ia pegar a doença, como muita gente pensa. Eu achava que se eu pegasse... Vocês estão me ouvindo? Que travou aqui a imagem? Muito bem, estamos ouvindo bem. Tá, então, aí eu achava que eu não ia pegar e que se eu pegasse seria um quadro leve. Porque eu falava, eu sou jovem, eu não tenho nenhuma doença de base, eu tenho boa saúde, eu tomo um monte de vitaminas, eu me cuido e não vai acontecer nada. Mesmo assim, eu era neurótico. É difícil alguma pessoa que se cuidava mais que eu. Podia se cuidar igual. Para você ter ideia, eu trabalhava, eu atendia, mas a minha proteção durante o meu atendimento foi tão efetiva, foi tão boa, que todo mundo que trabalhava comigo no mesmo ambiente, ninguém pegou Covid. Então, era efetivo. Eu trabalhava com máscara somente a N95, mais um face shield por cima. A máscara N95, para quem não sabe, é a máscara que mais protege, não é essa comum que a gente vê por aí. De uso, geralmente se usa em uso hospitalar, mas quem tem contato direto com o paciente Covid. Eu usava isso direto, essa máscara. Eu atendia os pacientes sempre com luva, eu chegava a trocar touca, avental e propé, que é aquela proteção do centro cirúrgico para os sapatos. A minha luva, sempre que eu tocava no paciente para examinar, eu jogava a luva fora e punha outra. Então, durante uma consulta, eu chegava a trocar de luva 3, 4 vezes, às vezes 5 vezes de luva. Quando eu saía de casa, todas as vezes, eu entrava pela área de serviço, tirava toda a roupa, ia direto no chuveiro, entrava no chuveiro com óculos, com celular, lavava o celular, lavava o óculos, antes de entrar em contato com outras pessoas de casa. Então, eu tomava um cuidado extremo e, mesmo assim, eu peguei. Quando eu peguei, eu achei que seria um quadro leve. E, de fato, no começo foi. Com o tempo, eu fui piorando, fui tendo cada vez mais cansaço, mais fadiga. Minha saturação de oxigênio foi caindo cada vez mais. Eu acho que eu estou 7 dias, 8. Mas, quando chegou em torno de 91, 92 de saturação, eu estava monitorando em casa, eu resolvi ir para o hospital.
Conversei com o meu pneumologista, que é o doutor Marcelo Issato, do Vaquino. Inclusive, infelizmente, ele está com Covid nesse momento. Eu estou entrando em contato com ele direto. Olha a ironia, ele cuidou de tanta gente e pegou Você agora. não tinha, Alan, você não tinha tomado nem a primeira dose? Nada, foi em junho do ano passado, final de maio, começo de junho do ano passado, nem existia vacina. E Sim. não tinha tomado nada. E aí eu lembro que no hospital eu fui dirigindo o meu próprio carro, porque minha esposa pegou e meus filhos gêmeos pequenos pegaram também Covid. Então estava todo mundo doente em casa. E eu não estava tão mal assim, estava só fadigado e estava preocupado com minha saturação, porque eu sei que despenca de vez. Quando chegou a 91, 92, eu fui para o hospital. Fui lá para o Einstein, que eu trabalho lá no Einstein. Fui com o meu carro dirigindo, parei no estacionamento dos médicos. Achei que ia ficar pouco tempo lá. Só que de lá eu já fui para a semi-intensiva. Fui piorando muito rápido lá. Eu comecei a usar catéter de alto fluxo, comecei a fazer BiPAP. E nada na minha saturação melhorar, foi só piorando. Até que um dia de madrugada apareceu lá o meu pneumologista, umas 11 horas da noite, assim. Eu vi que ele estava pálido, preocupado. Eu falei, eu tenho imagens aí, eu tenho né? imagens que você fez, que eu acho que enquanto você está falando, não sei se elas estão passando, mas a gente tem imagens aí suas, mas pode continuar. Então, aí eu lembro que ele apareceu lá 11 horas da noite, eu falei, alguma coisa não deve estar boa. Depois ele falou que chegou em casa e ainda pediu para a esposa rezar por mim, porque eu estava muito mal. Ele apareceu, na verdade, com um termo de consentimento para eu me submeter a um tratamento experimental. E eu me submeti, pouca gente sabe, ao tratamento experimental que foi com plasma de convalescente. É um tratamento que, na época, eu tomei, ele veio com um tratamento experimental para mim que seria um plasma de convalescente. Aí eu tomei o plasma de convalescente, que são o plasma com os anticorpos de quem já teve a doença e se curou, que é o único medicamento que a gente teria para o Covid naquela época. E todo mundo me animou muito, disse que todo mundo tem bons resultados com esse plasma, só que o resultado começa em torno de 48 a 72 horas. E quando deram, acho que 24 para 30 horas, assim, eu piorei muito e tive que ser entubado. No dia que eu fui entubado, Evê, o colega que foi me entubar, ele falou assim, olha, você está entrando em fadiga respiratória, você está piorando muito, você precisa ser entubado. Você sabe o que significa? Eu falei, eu sei o que significa, eu sou colega. Ele falou, não, eu sei que você é colega, eu sei quem é você, eu lembro de você, nós inclusive somos contemporâneos. A gente se formou na mesma época em faculdade diferente, eu lembro de você dos jogos, da pré-intermédia, da intermédia e tal. Mas eu queria saber se você tem alguma pergunta para me fazer. Aí eu falei assim, tem risco de eu não voltar? Claro que eu sabia que tinha risco. Todo mundo que entuba está grave e tem risco de não voltar. Aí ele falou, tem risco, mas eu diria que é um risco muito pequeno, porque você não tem nenhuma doença pré-existente, você está num dos melhores hospitais do planeta, nós temos aqui uma das menores taxas de óbito em paciente entubado por Covid do mundo, eu diria que a chance é muito pequena. Aí eu perguntei de novo, quer dizer, você quer se enganar, o paciente nessa hora sabe a verdade, mas quer se enganar. Eu fui redundante, eu perguntei se tinha risco de eu não voltar, né? Aí em seguida eu perguntei para ele, mas tem risco? Sim. Eu vou depois continuar com o Alan no último bloco, né? E eu aquela hora também tinha interrompido, você ia falar algo, e como a gente está chegando no final desse bloco, queria que você concluísse, doutor Zantucci. Não, então, você estava falando com o Haroldo do lado do pânico, né? Eu me lembro lá no Sírio-Libanês, estava até internado ao lado de um paciente meu, um paciente com Covid, cuja mãe estava internada num outro hospital, e a mãe tinha acabado de falecer. E ele estava mal, na UTI do Sírio. Ele estava prestes a ser entubado. Então, a gente sentiu aquele mal-estar todo de ver quem ia falar da notícia para ele, se a notícia deveria ser dada ou não naquele momento. E acabamos todos optando pelo lado de não dar notícia naquele momento e esperar ele voltar daquele momento grave que ele estava também.
porque eu acho que poderia realmente piorar um pouco a situação dele, né? Uma notícia triste dessa. Não seria um exemplo o caso da Glória Menezes, que também adquiriu o corona e teve que lidar. A gente até tem uma imagem da Glória que pode colocar enquanto o Haroldo está falando, pode continuar. Elaborar esse luto, mas elaborar esse luto pode também cair a imunidade dela e piorar o quadro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente nesse sentido, claro, o estresse a gente sabe que é uma situação que diminui a imunidade. Um indivíduo que está mal, prestes a ser entubado, na UTI, com uma série de problemas de saúde relacionados ao Covid, se você acrescenta alguma coisa que possa diminuir ainda mais a imunidade dele, eu acho que não é o momento mais adequado para isso. Então, optou-se por não falar naquele momento. Eu também acho, gente. Eu acho, claro que cada família, cada médico tem um pensamento, né, Haroldo? Sim. Colegas seus têm pensamento diferente, mas eu concordo que isso, e nesse momento que a gente atravessa, tudo espanta, tudo assusta, né? A gente vai estar falando ainda no programa de hoje sobre existe realmente melhor vacina por causa das estatísticas, das comprovações. Por exemplo, eu tomei AstraZeneca, Oxford, né? AstraZeneca, que na estatística da Europa, ela tem 95%, né, de eficácia. Não chega a isso, mas ela tem uma ótima... Existem essas diferenças nas vacinas, eu não vou poder falar agora, eu vou falar depois no último bloco, né? E eu vou pedir a vocês que fiquem, porque o Alan volta já através do computador, que vai estar melhor, né, a imagem, e as imagens que eu prometi também da saída da Glória Menezes, que foi muito emocionante, ela saindo do hospital, né, foi muito emocionante, porque é como uma pessoa da família, né. Obrigada por tudo, vocês são amores. Você merece. Obrigada por muito amor por você. Obrigada. Olha aquela ali, obrigada. Fica com Deus. Amém, meu amor. Vai com Deus, meu amor. A gente cresceu, conviveu e vendo, né? Então a gente se sente igual, né, Haroldo? Se bem que, o EV, eu também acho que o contrário ajuda muito. Por exemplo, você acabou de falar, desculpe, um percentual de 95%. E o doutor Santucci já me corrigiu falando que não chega a isso. Mas eu acho que também o fato de você acreditar, né? Tomei as 2 doses dessa vacina que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Eu acho que isso também já ajuda a melhorar, vamos dizer assim, a sua imunidade. Lógico que... Bom, aí vai ser a discussão do próximo bloco. Vanderlei Villanova vem aqui porque eu estava muito nervoso na estreia, mas o Vanderlei Villanova, que é um dos maiores diretores da televisão brasileira, que dirigiu o Silvio em tudo no SBT, a última casa foi a Record, foi Ídolos, que foi um grande sucesso, está aqui agora com a gente, e além de ser meu amigo pessoal, é uma pessoa que eu admiro bastante como profissional, não só como pessoa. Obrigado. Idem. E é tímido. Depois de... Olha, ele dirigiu o Clube dos Artistas e Almoço com as Estrelas. Então não precisa dizer mais nada, né? Ele vai me matar depois. E o Haroldo fazia o lote a lote comigo. Olha, show de calouros também, né, do Silvio, Domingo no Parque. Claro que me contaram sobre esses programas, doutor Santucci, né? Eu não... A mim também. Vamos para o intervalo com o Vanderlei Villanova e a gente volta aqui falando de tudo e muito mais no nosso programa. E, gente, depois volta com as imagens também que eu pedi, né? A gente já volta.